Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é a avaliação do paciente crítico. É importante a gente saber, a gente ter noção de que um paciente bem avaliado, ele vai ser um paciente bem tratado. A chave, né, de um bom tratamento está inicialmente em uma boa avaliação. A gente não tem dúvida nenhuma disso, não é mesmo? Então vamos lá. Inicialmente, qual é o nosso objetivo em estar dentro de uma unidade de terapia intensiva? É resgatar o estado funcional prévio à internação daquele paciente, ok? O nosso objetivo é preservar esse estado funcional. O nosso objetivo, o que a gente almeja, é que aquele paciente saia da unidade de terapia intensiva com o mesmo grau de funcionalidade que ele vivia antes, quando ele ainda não tinha entrado naquele ambiente. Beleza? Então vamos lá. Inicialmente, né, nós começamos com a anamnese e um ponto muito importante, só que dentro da unidade de terapia intensiva, é a minoria dos profissionais que fazem isso, é a entrevista com o paciente ou com os familiares. Por que é importante, né, essa questão da entrevista com o paciente ou com os familiares? Essa entrevista que vai nortear a gente de como era o estado funcional desse paciente antes. Beleza? Por exemplo, se o paciente ele entra consciente, esse bate-papo pode ser realizado com ele mesmo. Só que na maioria das vezes nós sabemos, né, como é o perfil das unidades de terapia intensiva no nosso país. Esse paciente ele entra em um estado bem grave e não é possível fazer essa anamnese com ele, essa entrevista, e a gente tem a oportunidade de fazer com os familiares desse paciente. Perguntar como ele era antes, se ele já era acamado, se ele caminhava, se ele ia fazer as compras sozinho. Essa questão mesmo de estar averiguando o ambiente em que ele vivia antes, como que ele vivia antes. Beleza? Como ele se encontrava antes da hospitalização. E aí, para estar auxiliando nessa avaliação, nessa entrevista, existem algumas escalas, como a MIF, a escala de Bartel, que vai estar auxiliando na busca, no achado dessas informações. Nós temos também alguns fatores que contribuem para uma internação prolongada. Exatamente, são eles: a idade, a diminuição da capacidade funcional prévia à hospitalização, a depressão durante a internação, que vai gerar delírio no paciente. Isso também são alguns fatores que estão contribuindo para uma internação prolongada nesse paciente, principalmente a idade, nós sabemos, né? E também doenças associadas, comorbidades, que também vão estar influenciando na prevalência desse paciente naquele ambiente. E aí nós temos também algumas escalas que vão estar nos auxiliando para avaliar o nível de consciência e para avaliar o grau de sedação. Nós temos a escala como a de Glasgow, como eu acho que a maioria já conhece, que é uma escala bastante conhecida. Nós vemos aqui que ela vai avaliar a abertura ocular do paciente, ela vai avaliar a resposta verbal e a resposta motora. Beleza? De acordo com essa avaliação, vai haver a pontuação, o score da escala. E aí, de acordo com esse score, a gente vai para essa tabelinha ao lado, que vocês podem ver aqui. E nessa tabelinha ao lado, vai ter a pontuação. Se esse paciente ele pontuou 3 pontos na escala de comando de Glasgow, é a menor responsividade possível de um paciente que está vivo de obter. Se for de 4 a 8 pontos, o paciente está em coma profundo. De 9 a 12, o paciente está com um coma moderado. E de 13 a 15 pontos, um coma leve. Essa é uma escala específica para avaliar o nível de consciência. E aí nós temos algumas escalas em casos de pacientes que estão em utilização de sedação, que são as escalas para avaliar o nível, o grau de sedação desse paciente. Nós temos a Ramsay, que é uma bastante conhecida também, e aí ela vai pontuar de 1 a 6. Um paciente está muito ansioso, agitado, impaciente, às vezes fala até palavrões. E o 6 é aquele paciente que não responde mesmo aos estímulos do item 4 e 5. Seja um leve estímulo sonoro auditivo ou um toque leve na glabela, algo do tipo, certo?
Então, o 1 é aquele paciente superativo da terapia intensiva. E o 6 é aquele paciente sonolento que não responde a nada, que é aquela sedação mesmo severa. Nós temos também a RAS, que ela também possui o score e um termo, e aí posteriormente ela traz a descrição desse termo, né, que acaba tornando a interpretação mais clara. E aí, ó, por exemplo, 4, que aí ele traz tanto pontos scores positivos como negativos. O 4 seria aquele paciente combativo, violento, levando a perigo imediato da equipe de saúde. Aquele paciente super agitado e agressivo. E aí, se a gente for lá para o -5, o negativo, coma, sem resposta aos estímulos verbais ou ao exame físico. E aí ele vai descrevendo, né, passo a passo, de como esse paciente pode vir a se encontrar. Por exemplo, ele pode vir a se encontrar torporoso, que seria o -1, que não completamente alerta, mas mantém os olhos abertos e um contato ocular ao estímulo, verbal por mais ou menos aí 10 segundos, por 10 segundos ou mais, certo? Essas escalas são muito utilizadas na terapia intensiva. É bastante interessante fazer essa avaliação diária do paciente. E também, vendo já em um nível de que o paciente já está bem, prestes a ter alta, já está caminhando e tal, já está com um nível de consciência melhor, pode-se utilizar também o Mini-Mental, por que não, né? Que a gente usa muito em saúde do idoso. Se o paciente ele tiver mais colaborativo, a gente pode estar aplicando o Mini-Mental, que ele vai estar avaliando o estado mental do paciente e vai estar rastreando se possui alguma perda cognitiva. E aí, passando, né, dessa avaliação do paciente, do nível de consciência dele, do grau de sedação, nós podemos estar avaliando os sinais vitais e hemodinâmicos desse paciente. Aqui tem uma tabelinha com os sinais vitais normais para o paciente, né, em um ano da terapia intensiva, para pacientes normais adultos. A frequência cardíaca, ela estima-se que esteja entre 60 a 100 batimentos por minuto. Sabemos que se estiver menor que 60 é bradicardia e se estiver acima de 100, taquicardia. Não é isso? Frequência respiratória entre 12 a 20 incursões por minuto. Menor que 12, bradipneia. Maior que 20, taquipneia. Bradipneia, menor que 12, maior que 20, taquipneia, certo? E nós temos aí também a importância de estar avaliando a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica e também a pressão arterial média. Pacientes neurológicos, é muito importante estar avaliando ela. Posteriormente, em outros vídeos, eu vou estar dando a formulazinha para realizar esse cálculo para chegar à pressão arterial média. E aí nós temos também a saturação parcial de oxigênio, que é muito importante de ser avaliada. Ela vai trazer como é que está aquela saturação parcial de oxigênio do paciente naquele momento, porém, ela traz algumas controvérsias. Algumas coisas podem estar influenciando negativamente nos resultados, certo? Uma luz infravermelha que ela é muito sensível. Se a paciente ela tiver com esmalte muito colorido, muito forte, pode dar um valor alterado. Se tiver com uma movimentação muito excessiva, porque é aquele clipezinho no dedo, e aí o clipezinho pode ficar saindo, e aí também atrapalhar. E também a hipoperfusão local, né? Se aquele dedo que está sendo colocado, o medidor de saturação parcial de oxigênio, se ele não tiver bem perfundido, também pode dar alguma alteração.